Em qual caravana você está? Qual caravana você faz parte? Qual grupo nós fazemos parte? A viúva de Naim. Essa mulher, a Bíblia diz que ela havia perdido o seu marido e agora também havia perdido o seu filho. E o que a gente entende da cultura, pelo que a gente entende daquela época, essa mulher, ela estava agora numa situação complicada. Por quê? Primeiro, ela havia perdido o esposo, e agora o filho. O filho dessa mulher, ele deveria cuidar dela, ele seria aquele que iria cuidar da sua mãe, mas como ele havia morrido, não tinha possibilidade agora de ter alguém para cuidar dela. E imagina, ela perdeu o esposo, perdeu o filho e agora estava sozinha. E ali havia tira aqui esse fonte que é melhor. E ali havia duas situações, duas caravanas. Havia a caravana que estava chorando, acompanhando ela. Havia aquela caravana onde as pessoas estavam esperançados, mas também havia a caravana de Jesus. A caravana que acompanhava aquela mulher era uma caravana que dizia que não havia mais esperança para aquela mulher. Era a caravana que dizia que não havia mais como fazer nada pelaquela mulher. Do outro lado, havia a caravana de Jesus. Quando aquela mulher estava indo, ela estava indo com os seus, com certeza, amigos, pessoas que conhecia. Ela estava indo em direção ao cemitério daquela cidade, estava saindo da cidade para enterrar o seu filho, porque de fato não tinha mais o que se fazer, não tinha mais para onde correr, para onde ir. E de repente, quem entra na cidade é Jesus. Após aquela mulher passar dos portões daquela cidade, com certeza a esperança daquela mulher iria se acabar, né, ainda mais. Mas antes dela entrar na cidade, vem a caravana de Jesus. Comecei fazendo uma pergunta: qual caravana nós fazemos parte? A caravana da esperança, a caravana da fé ou a caravana da desesperança? Na nossa vida é comum a gente passar por lutas, passar por dificuldades, mas a gente precisa pensar um pouco sobre isso. A Bíblia nos diz que uma certa feita, Jesus ele chega na cidade, chega na região e aparece lá a Jairo. E Jairo chega ali pedindo socorro ao Senhor, pedindo a Jesus que ajudasse, porque a sua filha estava enferma. E de repente chega alguém com uma palavra de desesperança dizendo para Jairo: Jairo, não, olha só, não perturbes mais o mestre, a sua filha faleceu. Aquela pessoa que chegou ali, ela chegou com uma palavra de desesperança, uma palavra de desânimo para Jairo, dizendo: olha, não tem mais o que fazer, a sua filha faleceu, sua filha está morta, a sua filha a sua filha morreu, não tem mais o que se fazer. Mas o Senhor Jesus, ele havia tomado a decisão de seguir, de ir com aquele homem. Jesus havia falado para Jairo: Jairo, eu vou contigo. Então Jesus ele dá uma palavra para Jairo naquele momento, dizendo: Jairo,
não preocupa não, fica tranquilo, porque eu já havia falado com você que eu iria contigo, que eu iria te acompanhar. Então eu vou com você. E outra coisa, a sua filha, ela não está morta, ela apenas dorme. As pessoas ficaram com certeza se perguntando: como pode? O que Jesus está querendo dizer com isso? E então Jesus, ele segue vai, a multidão segue. E quando Jesus chega naquela casa, ele ressuscita então aquela menina. Irmãos, é comum, infelizmente, as pessoas se apressarem em trazer palavras de desesperança. Notícias ruins, geralmente, elas chegam com muita facilidade em nosso meio, em nossas vidas. Mas o que nós precisamos entender é que nós, como servos de Deus, como pessoas de fé, pessoas de esperança, nós sempre temos que ter uma palavra de esperança. Quando Jesus ressuscita, Maria, ela recebe uma palavra da parte do Senhor, e nessa palavra que ela recebe ali, a palavra era esta: olha, vai, fala para os meus discípulos que eu ressuscitei. Então ela vai e ela se apressa, mas os discípulos simplesmente tiveram dificuldade de acreditar que Jesus havia ressuscitado. Mas ela foi e ela falou, ela foi e ela contou o que havia acontecido. Quando Jesus ressuscita em outra feita, ele chega para os seus discípulos e diz: olha, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho para toda a criatura. O que Jesus estava querendo dizer com estas palavras? Jesus estava falando para os seus discípulos: olha, faça parte do grupo da esperança, faça parte do grupo que traz notícias de esperança, faça parte do grupo que traz notícias boas, notícias que edificam. Portanto, qual grupo nós fazemos parte? O grupo da desesperança ou o grupo da esperança? Esta mulher, esta viúva, ela está saindo da cidade, ela está indo para fora da cidade, ela está chorosa, ela está desesperançada, mas está chegando na cidade. Aleluia, caravana de Jesus. Enquanto a caravana que acompanhava aquela mulher dizia: chora. Enquanto a caravana que acompanhava aquela mulher dizia: chora mesmo, não tem mais o que fazer. Você já perdeu o seu marido, você já perdeu a tudo que você tinha. Não tem mais o que fazer. Enquanto esta caravana dizia: não tem mais jeito, chega a caravana de Jesus. Aleluia. E a caravana de Jesus dizia: não chora, mulher. Oh, glória a Deus. Não chora. Chegou aqui alguém que é maior do que a morte. Chegou alguém aqui que é maior do que a desesperança. Chegou alguém aqui que é muito maior do que qualquer coisa. Então, nós temos que entender que nós fazemos parte da caravana da esperança. E a caravana desta esperança diz: ainda tem jeito. Aleluia. Ainda tem jeito. O Senhor, Ele pode mudar essa história. Glória a Deus. Por mais difícil que esteja, o Senhor pode mudar essa história. Por mais difícil que seja, não é o fim. Aleluia. Enquanto que os sacerdotes não poderiam se aproximar para nem simplesmente estar mais próximo, porque entendiam que o ato de se aproximar do caixão era um ato de impureza.
Jesus foi lá e se aproximou. As pessoas ali choravam e diziam, não tem mais o que fazer, mas Jesus chegou para aquela mulher e disse, não choras. Talvez você que está me ouvindo nesta manhã esteja passando por algo difícil, esteja passando por uma dificuldade. Talvez você que está me ouvindo nesta manhã já ouviu uma palavra do médico, já ouviu uma palavra de alguém dizendo, não tem mais o que fazer. Eu quero nesta feita dizer para você, não é o fim. Tem sim o que fazer. O Senhor Jesus pode te ajudar. A Bíblia diz que todas as coisas são possíveis para aqueles que crêem. Aleluia. E a Bíblia diz, se crerdes, verá a glória de Deus. Irmãos, nós precisamos fazer parte desta caravana. A caravana do bom entendimento. A caravana que entende que o Senhor, Ele pode mudar a história, por mais difícil que esteja. Por mais difícil que esteja, sim, o Senhor pode mudar a história. O Senhor, Ele pode fazer nova todas as coisas para a glória de Deus. Aleluia! Ele pode fazer nova todas as coisas. Na igreja onde você faz parte, no lugar, é o meio que você convive, quem você é. A caravana da esperança, a caravana da fé, a caravana do bom ânimo ou a caravana da desesperança. Quando alguém chega para você passando dificuldade, qual é a sua reação? Qual é a nossa reação? A reação é, vai dar certo ou não vai dar certo? Vai acontecer ou não vai acontecer? Quando alguém se aproxima de você, se aproxima de nós, dizendo, estou desanimado, preciso, é o Senhor te dando a oportunidade de trazer uma palavra de esperança. O Senhor querendo te usar para a vida de alguém. Então Jesus, Ele se aproxima e fala, mulher, não chora. Aí a caravana da desesperança, como não chorar? Perdeu tudo. Aleluia. Mas ali estava uma caravana que acompanhava Jesus e dizia, não chora mesmo não. Se Ele falou, Ele vai mudar a história. Ele vai fazer alguma coisa. Jesus se aproxima do caixão e diz, menino, levanta-te. A última palavra é de Deus, irmãos. Aleluia. Menino, levanta-te. Sai desse caixão. Ressuscita agora. Acompanhe a sua mãe e volta para casa. Esta é a caravana da esperança, quando nós achamos que não tem mais o que fazer. Oh, aleluia, tem uma palavra de esperança da parte de Deus dizendo, não é o fim. Não é o fim, não. Mas sim, aleluia, a oportunidade de uma experiência maior com Deus. Você que está me ouvindo neste momento, pelo YouTube, pelo Instagram, talvez você ouviu uma palavra, ou você que vai ouvir esta live em outra oportunidade, talvez você ouviu uma palavra por parte do seu médico, talvez você ouviu uma palavra por parte do seu contador dizendo, olha, não tem mais o que fazer na sua vida financeira. Talvez você ouviu uma palavra dizendo, olha, não tem mais o que fazer no seu casamento, não tem mais o que fazer. Talvez você ouviu uma palavra de alguém dizendo, essa enfermidade o senhor não tem o que fazer. Talvez você esteja depressivo, talvez você esteja, quem sabe, ouve esta transmissão através do aparelho, telefone, e esteja numa situação difícil. E alguém falou para você, não tem o que fazer. Eu quero te trazer uma palavra de esperança e te dizer, ainda há solução. A última palavra é de Deus. A última palavra é do Senhor. E o Senhor pode mudar o quadro dessa história para a glória do seu nome. Aquele menino ressuscitou. Então o Senhor entrega ele à sua mãe. Ela volta para casa. Oh, aleluia. Abraçado do seu filho. Aleluia. Agora chorando, mas não de tristeza,
mas um choro de alegria, um choro de paz, de tranquilidade, de gratidão. Ela volta para casa com seu filho. Aleluia, eu creio que você vai abraçar o seu milagre. Eu creio que você vai vivenciar coisas grandes para a glória de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a multidão ficou assim, sem saber o que estava acontecendo. E então, a multidão que ali estava, ficaram assustados e falou: surgiu um profeta em nosso meio. Irmão, não é que surgiu um profeta, era o próprio Deus no meio do povo. Olha só, a multidão do desesperançado vê o milagre, mas não reconhece quem está fazendo o milagre. Não era o profeta somente, era o próprio Deus. Era o próprio Deus. Tem gente que vê o milagre em nossas vidas e fala: isso é sorte. Tem gente que vai ver Deus mudando a sua vida financeira e vai dizer: isso é sorte. Tem gente que vai ver Deus abençoando a sua família e vai dizer: isso é sorte. Aí o Senhor diz: não é sorte, é milagre. É a mão de Deus, é Deus agindo, é Deus operando. Aleluia. Eu quero orar com você nesta manhã. Aonde você estiver, eu quero abençoar a sua vida. Senhor Deus, no nome de Jesus, Senhor, eu te louvo e te agradeço. Eu quero bendizer ao teu nome. Ah, Senhor, eu quero bendizer ao teu nome, Senhor. Eu quero te agradecer, ó Deus, pelos milagres que o Senhor tem operado em nossas vidas. Pelos milagres que o Senhor tem operado na vida, Senhor, dos meus irmãos que estão me acompanhando. Senhor, eu quero te agradecer, ó Deus, pelos milagres que o Senhor vai operar ainda. Oh, aleluia. Senhor, que nós íamos fazer parte da caravana da esperança, caravana da fé, da boa notícia. A caravana, Senhor, da caravana daqueles que diz: não é o fim. E Jesus está chegando para mudar essa história. Ó Senhor, aumenta a nossa fé. Ó Senhor, diminua a nossa incredulidade. Que possamos confiar em Ti, somente em Ti, Senhor, para a glória do Teu nome. Pai, eu quero abençoar neste momento este irmão, esta irmã que está nos ouvindo. Eu quero abençoar neste momento aqueles que estão enfermos, aqueles que estão passando por uma dificuldade, que o Senhor possa alcançá-lo. Ah, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos repreender todo tipo de enfermidade. Queremos pedir ao Senhor, clamar ao Senhor um milagre na vida deste irmão, desta irmã. No nome de Jesus, Senhor. Pai, eu quero clamar ao Teu nome e quero Te louvar, Senhor. Pai, eu peço ao Senhor pela vida do nosso pastor presidente, pela vida da sua família, por este campo, pela Tua igreja, os irmãos, Senhor. As pessoas que nos acompanham em toda parte do Brasil e fora do Brasil. Em nome de Jesus, apresento os pedidos de oração para a glória do Teu nome, Senhor. Amém e graças a Deus. Meus queridos, mais uma vez eu quero aqui agradecer a você que tem sempre acompanhado a nossa transmissão, você que nos acompanha aí pelo Instagram, depois acompanha as nossas postagens no YouTube, Pastor Ronaldo Araújo, no YouTube você vai acompanhar ali a nossa transmissão, tá bom? Os irmãos que estão no YouTube aí, Deus abençoe, muito obrigado pela sua participação. E amanhã, 5h50, nós estaremos aqui juntos no nosso devocional com Deus, tá bom?